Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Polígonos não é um conteúdo qualquer, não é mesmo? E é por isso que agora a gente vai falar, depois de falar dos polígonos em si, depois de falar dos polígonos regulares, vamos falar sobre os polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Mas antes, você que está chegando aqui no nosso canal, aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações do nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você sabe, esse canal é feito especialmente para você. E o nosso grupo do Telegram também está lá esperando pela sua participação. Clica aí no link e cai direto lá para a gente poder trocar várias informações e várias bruxarias para desvendar os mistérios da matemática. Galera, um polígono regular é chamado de inscrito quando todos os vértices dele estão na circunferência. Nesse conteúdo, de um modo geral, é cobrado nas escolas e nos concursos, a maioria deles, 3 polígonos que são os mais famosinhos que são cobrados. Os mais famosinhos que são o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. E é por isso que eu já deixei essa tabelinha aqui para vocês, porque conforme a gente for demonstrando, a gente vai completando a tabela, beleza? Galera, um triângulo equilátero inscrito na circunferência, a gente sabe, porque a tia Creide falou pra gente, que todos os ângulos internos dele serão de 60 graus. E tem 2 elementos que a gente vai ter que calcular quando se trata de um polígono regular inscrito. É o lado desse polígono e o apótema. Ah, Brunão, o que é apótema? Excelente pergunta, meu nobre. O apótema é o segmento que une o centro da circunferência ao ponto médio de cada um dos lados desse polígono, sempre formando 90 graus. Se eu traçar um triângulo retângulo aqui dentro desse nosso triângulo, a gente vai ter um triângulo, como ele tem um ângulo de 90 graus, a gente vai ter um triângulo retângulo e essa hipotenusa vai ser exatamente o raio da nossa circunferência. Conforme eu falei, como os ângulos internos do triângulo equilátero são 60 graus, esse ângulo daqui vai ser um ângulo de 30 graus, porque isso aqui que a gente traçou vai ser bissetriz também. Então nós temos aqui um ângulo de 30 graus. Esse apótema vai dividir esse lado ao meio, então esse segmento vai medir a metade do lado do triângulo. Temos aqui o nosso bom e velho triângulo retângulo que tem um ângulo interno de 30 graus e a gente sabe, porque a gente já estudou isso até em alguns shorts que eu já coloquei para vocês aí no nosso canal, esse apótema ele vai valer a metade da hipotenusa, ou seja, como o seno de 30 graus vai ser 1/2, a gente vai concluir o quê? Que o apótema vai ser a metade do raio da nossa circunferência. Então, essa é a primeira informação que a gente vai usar para colocar aqui na nossa tabelinha. Apótema do triângulo é raio sobre 2. Agora, pegando o cosseno, para calcular o lado, a gente vai ter cosseno de 30 graus, vai ser cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é raio. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e isso aqui é uma divisão, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Cortando o 2 com 2, a gente vai ter, multiplicando cruzado, que o lado do triângulo equilátero, o lado do triângulo inscrito, do triângulo equilátero inscrito, vai ser o raio da circunferência, raiz de 3. Mais uma formulinha para a gente colocar na nossa tabela. Pegou a visão? O segundo polígono que a gente vai trabalhar é o quadrado. E no quadrado, como a gente sabe, porque a tia Creide ensinou pra gente, cada ângulo interno vale 90 graus. Na hora que eu traçar o raio dessa circunferência, ligando aqui o vértice D ao centro da circunferência, a gente vai ter um ângulo que agora vai ser de 45 graus. A bissetriz do ângulo de 90 vai formar um ângulo de 45 graus e essa nossa hipotenusa vai ser R. Sabendo que o quadrado possui todos os lados iguais, todos os lados congruentes, a gente sabe que esse segmento que une do D até a esse pé da nossa altura vai ser o lado sobre 2. Usando a trigonometria, a gente tem que o seno de 45 graus, cateto oposto, que é o nosso apótema, sobre hipotenusa, que é o nosso
raio. 145 é raiz de 2 sobre 2, apótema sobre R. Multiplicando cruzado, quem vai ser o nosso apótema? O apótema vai ser R, raiz de 2 sobre 2. Esse é o apótema do quadrado. Mais uma informação para nossa tabelinha. Então se perde aí não, hein? Apótema R raiz de 2 sobre 2. Para trabalhar a relação entre o lado e o raio, vamos calcular o cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o raio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vai ser, multiplicando cruzado aqui, L sobre 2R. Matamos 2 com 2. O lado do quadrado inscrito a uma circunferência é o raio dessa circunferência, raiz de 2. Mais uma informação para a nossa tabela. De buenas? E agora a gente vai falar sobre o hexágono regular. É o último polígono dos famosos que a gente vai trabalhar quando se trata de polígonos regulares inscritos. No caso do hexágono regular, cada ângulo interno mede 120 graus. Daí, quando você traçar o raio dessa nossa circunferência, eu vou ter que esse raio vai formar com o lado do hexágono um ângulo de 60 graus. Vou traçar aqui o apótema para vocês, o apótema do nosso hexágono, sempre formando um ângulo de 90 graus. Daí a gente vai ter esse ângulo de 60 graus, essa medida vai valer a metade do lado, esse cateto oposto ao ângulo de 60 é o apótema e a hipotenusa é o nosso raio. Vamos lá. Seno de 60 graus, cateto oposto sobre hipotenusa, oposto a hipotenusa, raio. Seno de 60 graus, perfeito. Raiz de 3 sobre 2 é igual a sobre raio. Multiplicando cruzado, o nosso apótema do hexágono é raio, raiz de 3 sobre 2. Nossa tabelinha dos apótemas já está completa. E para fechar a tabela, vamos falar do lado do hexágono e você vai ver uma coisa que vai te surpreender. Para calcular o lado, eu vou usar o cosseno de 60 graus. Cateto adjacente, que é lado sobre 2, sobre hipotenusa, que é o raio. O cosseno de 60 graus é 1/2. Então eu tenho 1/2 e aqui multiplicando o cruzado, L sobre 2R. Cortando 2 com 2, olha quem apareceu. Em todo hexágono regular inscrito, o lado vai ter a mesma medida que o raio. Aí está completa a nossa tabela sagrada dos polígonos regulares inscritos. Chegou a hora da gente detonar uma questão de concurso que falava sobre polígonos regulares inscritos. Essa eu tirei do CFS e o enunciado dizia o seguinte: o lado de um triângulo equilátero inscrito mede 3 metros. O lado do quadrado inscrito no mesmo círculo mede... O grande detalhe desse tipo de questão é você procurar direto o valor da medida do raio da nossa circunferência. Usando a nossa tabelinha mágica, eu sei que a relação entre o lado do triângulo equilátero e o raio vai ser lado é igual a raio raiz de 3. Então, o lado do triângulo é R raiz de 3. Repara que eu botei esse 3zinho aqui como índice para diferenciar o lado do triângulo com o lado do quadrado, beleza? Então, o lado do triângulo, ele disse que é 3. Eu vou colocar aqui, 3 é igual a R raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o nosso raio vai ser 3 sobre a raiz de 3. Racionalizando, já que a gente não pode ter raiz de 3 no denominador, eu vou ter que o raio é igual a 3 raiz de 3 sobre 3, ou seja, o raio dessa nossa circunferência é raiz de 3. E aí, você já está na cara do gol, porque quem tem raio tem tudo. Para a gente calcular o lado do quadrado inscrito nesse mesmo círculo, eu vou usar, baseado na nossa tabelinha, que o lado do quadrado é raio raiz de 2. Como o raio, você acabou de ver, vale raiz de 3, já estou botando aquele sorrisinho no canto da boca, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 2. O lado do quadrado inscrito nesse mesmo círculo vai ser raiz de 6 metros. Tem essa opção? Claro que sim, letra D de doença, mete um xizão aí, meu nobre. E aí, galera, tranquilo? De buenas? Suavito? Espero que sim, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender esse conteúdo. Se você entendeu, deixa aí o joinha, compartilha esse vídeo com geral e se você também não gostou, deixa nos comentários o que a gente pode melhorar, que afinal de contas esse canal é feito especialmente para você. Continue nos acompanhando que tem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!